gravar aqui. Pronto. E interromper nosso compartilhamento aqui. Nath, você apareceu também. Oi, Nath. Agora eu tô vendo todo mundo aqui. Antes eu não estava vendo ninguém. Eu falo que a gente passa, Mariana, por isso quando a gente está dando aula, sabe? Eu até falo para os alunos, liguem a câmera, conversem com a gente, porque a gente fica com essa tela de computador, eu falo que a gente fica conversando com o computador, né? É chato, né? Você fica vendo uma tela assim, não sabe se entendeu, se não entendeu, como é que tá. Daí meus alunos até chegam a ligarem a câmera, a gente conversa, a gente bate um papo. Eu até comento que antes de começar a aula, eu gosto de bater um papo com o pessoal, né? Porque a minha primeira frase, Mariana, que eu sempre falo pro pessoal, a gente não forma só profissional, a gente também forma humano. Então, assim, antes de começar tudo, a gente bate um papinho, depois vai para a aula. Pois é, eu estou muito feliz aqui que todos estão participando, né? Está sendo um sonho. A gente não esperava tanto de gente assim no nosso evento, então explodiu e estou muito feliz. Que ótimo. Eu vou liberar o link, o Linktree, para a gente compartilhar no Instagram também. Pessoal, fique à vontade para ligar o microfone, ligar a câmera, tirar algumas dúvidas antes da gente começar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tem bastante gente entrando. Tá todo mundo quietinho? Tá todo mundo quietinho. Eu vou colocar a musiquinha de novo, então. Vou colocar o somzinho. Aí eu vou abaixar um pouquinho. Aí. Alguém tem ideia do que é histologia? Já viu? Não, a primeira vez que eu tô fazendo. Primeira vez que tá fazendo? Isso. Vai ser muito legal. Vocês vão gostar. É o primeiro período que eu vou entrar agora, né? Ai, muito bacana. Se Deus quiser. Então, bastante na expectativa. Eu sei que, de acordo com o Bruno, é isso, né, Bruno? É isso. Olha lá, já é aluno meu, Mariana. Ó, já dei aula para ele semestre passado, Pedro. Ai, adorei, gente. É isso. Mariana, essas aulas, esses cursos que a gente está fazendo online, que eu fiz inscrição em 3 aí. Hoje, amanhã, acho que depois tem outro, né? Isso. Esse aí é válido, vocês dão, é válido com esse negócio de horas, que eu vejo lá no grupo, o pessoal coloca horas, tem não sei o quê, tem não sei o quê, e como eu ainda não entendo muito, é a primeira vez que eu estou fazendo coisa, aí parece que tem que ter certificado, não sei o quê, tudo isso dá certificado? Eu não entendi muito como é que é. Os 3 eventos do Veterinando e o Cuidando vão certificar vocês. Esses certificados, eles contam com uma hora complementar, de acordo com a duração da palestra. Então, por exemplo, se a palestra de hoje durar 2 horas, a carga horária do certificado vai ser 2 horas. Então, vai abater isso no seu sistema YouLife e você vai fazendo aos poucos. Então, cada vez que você pega um certificado, você pode ter a opção ou de entregar no sistema logo para abater, ou então esperar um pouquinho, juntar mais e entregar tudo de uma vez. É bem tranquilo, não se preocupa com isso não. Dá para fazer tranquilamente, sem pressa, viu? E esse negócio das horas é válido só o curso que vocês, esses tipos de curso que vocês fazem? Ou, por exemplo, eu quero fazer um outro curso que eu vi interessante de uma outra pessoa que está dando outro curso, também é válido como horas ou não? Só os que assim para Sim. Tudo aquilo que der certificado vai contar como horas complementares, seja onde for, viu? Porque eu vi um negócio de um curso sobre radiografia, né? Você poder aprender a ler radiografia. Eu achei muito legal. Só que eu falei assim, eu nem fiz inscrição porque eu não sabia se valia, então é válido. É válido. Tá Obrigada. De nada. Deixa eu ver aqui. A Carol postou no Insta, então vamos aguardar até as 7h10 pra gente começar, tá bom? Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Beatriz. Oi, Beatriz.
Esse certificado, ele no caso, ele vem por e-mail ou como que é? Vai ser entregue por e-mail, viu? Ah, não, tá bom. Obrigada. De nada. Tem um prazo aí de 1 semana, 2, para aparecer aí no e-mail. Mas até lá a gente avisa também, coloca no Instagram que todos enviaram. Ah, não, beleza. Aí no caso, o certificado é dos 3 cursos, né? O de hoje. Não, vai ser um certificado por evento. Então vai ser algo mais individual. Tipo, tá. eu não quero participar de genética, então eu vou ganhar um certificado de histologia que eu estou participando hoje. Ah, tá, entendi. Obrigada. De nada. Só uma dúvida, o evento de hoje vai focar apenas em histologia veterinária? Não necessariamente, não. Vou falar de tudo, tudo, tudo. Letícia, você é de qual curso? Não? Pode ficar tranquila, que você vai ver que quando a gente fala de histologia, eu puxo um pouco para células-tronco, eu puxo um pouco para tratamento de doenças, seja de animal, seja de humano. Eu falo que, assim, a minha experiência com tratamento de células-tronco vai um pouco além da medicina veterinária, viu? Pode ficar tranquilo. Aí a Amanda está perguntando, posso me inscrever no evento de amanhã? Pode. Se tiver vagas, pode sim, viu? Mas se eu fosse você, corria, porque o de hoje esgotou. Oba! Vou falar de tudo um pouco. Inclusive, eu trabalhei 2 anos na faculdade de medicina no ABC em São Paulo, tratando humanos. Não foi nem a parte animal, foi com humanos mesmo. Eu vou trazer um pouquinho para vocês também essa experiência, porque tem que saber histologia para poder fazer o tipo de tratamento. É muito legal. Eu simplesmente adoro, né? Tipo, essa parte. Acho que eu pularia anatomia e não ver histologia. Pronto, é isso. Eu falo que quem gosta... No início a gente toma um susto, sabe? Eu também A gente assustei. apanha demais, né? Eu apanho muito, mas também... Na minha graduação também eu apanhava muito e hoje eu sou professor, né? Então, assim, eu falo que é uma coisa bem aplicada. A gente pensa que é um estudo básico e quando vai ver não é básico nada. É bem avançado até. Mando sim. Depois eu salvo em PDF. Aí eu mando. Mariana Cicarelli. Isso. Calma aí, gente. Tô vendo muita mensagem. Calma, vamos subir um pouquinho. Estão perguntando da certificação. Gente, fica tranquilo. Vai ganhar certificado quem se inscreveu no Simpla e quem confirmou a presença hoje. No final da palestra, a gente vai mandar um form, tá? Então, quem tem as inscrições tanto no Simpla quanto no Forms no final, vai ganhar o certificado no e-mail. O tema de amanhã vai ser microbiologia, vai estar por conta do cuidando, tá bom? Ô, Bruno, posso fazer uma pergunta? Eu tô falando aqui no microfone mudo, viu, gente? É normal, assim, pode? Deixa eu te fazer. A gente forma os 5 anos lá, da medicina. A gente sairia como médica de clínico geral, seria isso, mais ou menos? Depois faz a especialização. Um generalista, isso. Um generalista. Uhum. E aí depois você pode escolher a área que você quiser. Por exemplo, você pode fazer um mestrado, um doutorado, uma residência, daí uma especialização. Vai depender qual a sua área, qual a sua disponibilidade de tempo, qual o seu objetivo depois da graduação, né? Mas, inicialmente, você pode clinicar, você pode fazer cirurgias que você se sentir apta a fazer. É o que eu falo, ninguém vai sair da graduação fazendo cirurgia cardíaca, né? Isso, mas uma castração, alguma coisa do tipo, já consegue, entendeu? E não necessariamente vai para a parte cirúrgica, né? Pode ir para a parte pode de inspeção, clinicar, inspeção de carne, inspeção de leite, resgate, que nem aconteceu esses desastres, tem, né? Resgate de animais, a parte dos CETAS, que cuida de animais silvestres. Então, assim, a gente às vezes pensa que medicina veterinária a gente cuida só de animais, mas não. Cuida de qualidade, cuida de saúde, cuida de diversas áreas que às vezes não é só cão e gato, boi e cavalo, entendeu? Bem lembrado, Pedro. E outra coisa, a partir de qual período pode ser feito estágio? Assim, já vai fazendo, se a gente quiser, a gente já pode ir tentando alguma coisa? Olha, vou ser sincero,
Se conseguir estágio desde o primeiro período, pode fazer. US/J. E tem um áudio ligado. Não. Pronto, não tem mais. Vamos começar então, pessoal, senão a gente vai acabar atrasando. Obrigada, Bruna. A gente adora conversar, mas a gente vai acabar perdendo tempo. Pode conversar depois, né? Depois da palestra. Vamos deixar para depois. Vamos começar com o conteúdo. Então, eu vou dar a minha palavra para você, Bruna, e desligar minha câmera. Qualquer coisa, eu apareço aqui de novo, viu? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ih, eu não posso. Você está compartilhando ainda, Mariana? Pode compartilhar. Era o som, achei que não ia. Ah, tá. Entendeu? Pode compartilhar agora. Então, ó, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Deixa eu colocar em tela cheia. Foi em tela cheia? Foi. Tá. Então, vamos lá, gente. Ó, primeira coisa. Mariana já me apresentou. Obrigado, Mariana, pela oportunidade de conseguir falar com vocês, né? Porque, assim, quem foi aluno meu semestre passado sabe que eu não gosto de falar muito. Mentira. Eu falo até demais, sabe, Mariana? A gente acaba batendo papo além das aulas, tudo. Então, assim, eu quero agradecer por ter lembrado, sabe, de chamar, vou chamar o professor Bruno. Não, ele gosta de histologia, dá de histologia. Vamos lá conversar um pouquinho. E eu falo que quando eu sou convidado para dar esse tipo de palestra, para falar um pouco desse conteúdo, eu falo que para mim é prazeroso, Mariana. Então, assim, muito obrigado por ter me chamado, viu, para conversar um pouquinho disso, dessa parte de histologia que muita gente se assusta com isso, viu, mas não vai se assustar mais depois de hoje. Muito obrigado, viu? O prazer é nosso ter essa aula com você aqui hoje. Então, vamos lá, gente. Mariana me apresentou, eu fiz mestrado, gente, na USP, lá em Anatomia dos Animais Silvestres e Domésticos, fui para a área de Biologia Celular, faço pós-doc na Patologia Veterinária. Eu sempre gosto de comentar isso inicialmente, por quê? Porque eu não larguei a histologia desde a época da minha graduação. Então, assim, se a gente acha que ser clínico, ser cirurgião, ser anestesista, ser qualquer coisa, depois de graduado, a gente acaba não deixando nem anatomia e nem histologia de lado. Então, assim, eu achei bem interessante esse tema, descobrindo a histologia, porque o pessoal tem uma certa dificuldade, é uma matéria mais básica, você entra, você já toma um susto logo de cara, mas eu vou tentar mostrar para vocês que não é tão assim também não, tá? É gostoso de estudar, histologia é gostoso, tá? Então, inicialmente, a gente tem que lembrar um pouquinho de algumas nomenclaturas antes de entrar na histologia propriamente dita, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter que diferenciar um pouco sobre o que é citologia e o que é histologia, tá? Quando eu falo citologia, lembrando que uma sempre está atrelada à outra. Mas quando a gente fala de citologia, a gente lembra da célula como uma unidade individual, tá? Então, o animal foi lá, eu vou fazer uma citologia de ouvido, eu vou colher as células do ouvido desse animal. Então, assim, só termos mesmos de nomenclatura. Citologia seria, então, o estudo da célula como uma unidade isolada, e a histologia já é, então, o estudo dos tecidos. Que tecido? Eu vou mostrar para vocês, então, é um conjunto, então, de células propriamente ditas, tá? Então, ó, para que a gente consiga, então, estudar esses tecidos, estas células, a gente tem que entender que a menor unidade funcional, então, desse organismo seria, então, a célula, tá? Um conjunto de células especializadas, elas podem ser tanto iguais quanto diferentes, elas podem ser unidas ou separadas, tá? Elas podem trabalhar de maneiras integradas ou não integradas. Isso vai fazer com que esse conjunto de células vire, então, um tecido. Esse tecido, ele vai ter uma função específica em determinada parte desse organismo, tá? Então, a gente vai sair lá da célula, vai para o tecido. E a gente tem tecidos específicos, como, por exemplo, a gente tem o tecido epitelial, a gente tem o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Eu vou dar uma geral depois de todos esses tipos de tecido, voltado agora para a área da histologia, tá? E quando a gente fala de histologia, a gente não pode esquecer de microscópio, tá?
Vocês vão ver que inicialmente parece um bicho de 7 cabeças, mas depois que você pega o jeito, fica gostoso de estudar no microscópio. As fotos, então, eu falo que a gente tem que treinar muito para conseguir tirar uma foto de uma lâmina com o celular, porque mexe para cá, treme daqui, treme de lá, você acaba não conseguindo. Mas com o tempo você acaba até pegando, conseguindo tirar essas fotos e a gente acaba guardando para a gente, tá? Então, como eu disse anteriormente, a gente tem a menor unidade funcional do corpo, que seria então a célula. Essas células, elas não funcionam separadas ou sozinhas. Uma célula, para que ela tenha então a função de célula, ela tem então que se juntar a outras células, como eu disse anteriormente, iguais ou diferentes, vamos dizer assim, para que forme, então, o quê? Um tecido. Então, o tecido é um conjunto de células. O tecido por si só também, ele não consegue fazer a sua função isolada, vamos dizer assim. Então, um conjunto de tecidos, eu vou formar agora um órgão, como, por exemplo, o estômago, tá? Esse órgão por si só também, ele não consegue fazer a sua função para todo o organismo. Então, ele precisa se juntar a outros órgãos para que ele forme, então, um sistema, ok? Então, quando a gente fala de histologia, a gente vem do macro para o micro. A gente vem do grande para o pequeno, tá? Então, de trás para frente, a gente tem um sistema, que é um conjunto de órgãos, que é um conjunto de tecidos, e esses tecidos, então, nada mais são do que um conjunto de células. Para que a gente entenda um pouco, então, dessas células, e posteriormente tecidos, a gente tem que lembrar, então, de todas as suas organelas citoplasmáticas, tá? Se eu pegar e olhar para minha mão, eu vou ver uma pele, um tecido epitelial. Se eu olhar no dorso dessa mão, eu vou ver que tem pelos. Eu vou ver que eu tenho algumas cicatrizes, tudo. Isso é macroscopia. Se eu colocar essa mão numa lupa, eu consigo aumentar um pouquinho essa visualização, mas ainda continua sendo macroscopia. Para que eu consiga entender o que está dentro dessa pele, quais são as células responsáveis, então, para formar esse tecido epitelial, para formar esse pelo, para formar essa gordura que está embaixo dessa pele, eu preciso da histologia, ok? Então, essa histologia, eu consigo, então, compreender e enxergar todas essas organelas, todas essas micromáquinas que temos, então, dentro de cada célula, que elas vão depois se aglomerarem e formarem, então, um tecido específico. Para que a gente consiga, então, enxergar inicialmente essas organelas, para a gente conseguir chegar na histologia, que é um pouquinho mais do que a citologia, vamos dizer assim, em aumento, a gente tem algumas técnicas. Não é só chegar lá no laboratório, você pega aquela lâmina transparente, tem aquele tecido corado, bonitinho lá, roxo, rosa, com um núcleo azulzinho, roxinho, bonitinho. Como que aconteceu como que coloca um pedaço de tecido numa lâmina e a gente consegue, então, ver essa lâmina no microscópio? Não é tão simples, mas também não é tão complicado. Inicialmente, então, antes da gente fazer essas lâminas histológicas, pesquisadores, então, descobriram essa ultracentrifugação. Essa ultracentrifugação, então, ela separa esses componentes, sejam células ou organelas citoplasmáticas, tá? De acordo com suas densidades. Ou seja, eu tenho um gradiente, tá? Separando o que é mais pesado, do que é menos pesado, do que é mais leve. Inicialmente, eles faziam isso para separarem, então, essas estruturas menores de cada célula. Por exemplo, aqui eles usam, então, o exemplo de um fígado. Eles pegaram, então, um pedacinho desse fígado, colocaram, então, degradaram, quebraram ele dentro desse tubo, fizeram essa ultracentrifugação e eles conseguiram ver, então, que cada vez que eles centrifugavam com uma velocidade maior, por um tempo maior, eles conseguiam, então, o quê? Um gradiente de separação dessas organelas. Ainda não é o foco da histologia, isso é mais a parte de citologia ou biologia celular. O pessoal também usa uma técnica chamada radioautografia.
que eles utilizam, então, o quê? Eles utilizam moléculas radioativas, tá? Para conseguir revelar estruturas que estão dentro dessa célula. Por exemplo, aqui é cromossomo, tá? Então, isso aqui estava dentro do núcleo e eu consigo, então, enxergar, vamos dizer assim, uma estrutura bem pequena com um tipo de uma molécula radioativa. Então, ali eu consigo ver metabolismo de DNA, que é, então, um ácido que fica, então, dentro desse núcleo. Eu consigo ver, então, metabolismo de RNA, que é um fragmento desse DNA, algumas proteínas e alguns carboidratos. Ok, a gente consegue ver, então, o que está dentro dessa célula de uma forma isolada. Mas como que a gente consegue estudar essa célula inteira? Como que a gente consegue estudar esse conjunto de células que formam um tecido? Utilizando o microscópio, utilizando a microscopia, seja ela óptica ou seja ela eletrônica, tá? A microscopia óptica é o que a gente tem, então, nas universidades como um todo. A gente tem ali microscópio, a gente acende a luz dele, ele chama microscópio óptico, porque ele tem uma luz e ele tem uma objetiva, tá? Que eu vou mostrar para vocês já já. Essa objetiva, cada uma vai ter um número gravado nela, aonde vai aumentar, então. Por exemplo, a vermelha tem lá 4x, ela vai aumentar 4 vezes, mas eu multiplico por 10, que é uma fórmula, então ela vai aumentar 40 vezes. E por aí vai. 4, 20, tá? 40 e 100. Multiplicando por 10, eu consigo, então, aumentar até 1000 vezes. Tá? Isso é uma microscopia óptica. Para que eu consiga diferenciar estruturas desse tecido, eu consigo usar tipos de colorações. Por exemplo, coloração histológica, ou eu consigo usar alguns corantes específicos, como, por exemplo, anticorpos, que marcam, então, através de uma técnica chamada imunohistoquímica, lugares específicos desse tecido onde eu tenho essa substância que eu quero encontrar, como se eu fizesse um rastreio dessa substância num fragmentozinho de um tecido específico. E a gente tem também essa microscopia eletrônica, seja ela de transmissão ou varredura, onde a gente consegue aumentar muito mais ainda do que esse microscópio óptico, tá? Então, lá atrás, em 1534, pesquisadores começaram, então, a enxergar, então, esse mundo micro, tá? Então, Zacarias Janssen, junto com Hans, eles conseguiram fazer um microscópio através de lentes específicas que aumentavam 9 vezes. Gente, hoje 9 vezes o celular dando um zoom consegue aumentar. Vocês imaginam? Lá atrás, 1534. Depois, em 1632, eles conseguiram, então, aumentar em 100 vezes. Em 1635, eles conseguiram aumentar mais ainda, aonde descobriram essas estruturas poliédricas que a gente tem, então, dentro dessas células, então, aumentando um tamanho, chegando a um aumento maior ainda do que 100 vezes. Aí, então, surgiu esse mundo microscópico. Hoje em dia, eu vou mostrar para vocês, a gente consegue enxergar, então, um tamanho muito pequenininho, tá? Então, quando eu coloco esse slide, eu pergunto, qual que é maior? Essa preta e branca, essa preta e branca ou essa colorida? Depende, tá? Por exemplo, isso aqui é uma técnica, que é uma microscopia eletrônica de varredura. Essa aqui é uma técnica, microscopia eletrônica de transmissão. E essa é uma técnica, microscopia óptica. Vocês estão vendo que cada uma revela uma coisa diferente, vamos dizer assim, uma visão diferente dessa célula ou desse tecido. Aqui eu consigo falar que isso é um tecido, porque eu vejo conjunto de células, tá? Então, quando vocês estiverem estudando histologia, vocês vão chegar no final do semestre da histologia sabendo que isso aqui é um epitélio olfatório ou um epitélio respiratório. Professor, como que você sabe disso? Pelo formato, pela morfologia dessas células. Então, aqui, ó, eu vejo cílios e eu vejo, então, essas células alongadas, um epitélio respiratório, tá? Isso é um tipo de microscopia onde eu consigo ver as organelas dentro dessa célula. Então, é como se eu tivesse pegado uma célula aqui, cortada ao meio
e estaria vendo o que está dentro dessa célula. E essa aqui é como se eu estivesse observando de uma forma mais 3D essa célula, mas ela é bem superficial. Eu não vejo o que há dentro dessas células, tá bom? Então isso aqui é só para a gente ter uma noção da diferença entre microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão. Quando eu falo, quando eu explico esse tipo de microscopia, eu quero chegar nesse slide, onde a gente tem limites de resolução, onde a gente tem limites de aumento, onde a gente tem limites até onde a gente pode enxergar essas microestruturas, tá? Então, ó, olha só, o olho humano, ele tem uma capacidade, essa aqui é uma unidade de medida, milímetros, e essa aqui, então, é micrômetros, tá? Então, aqui, ó, tem nanômetros, eu tenho micrômetros, que ainda são menores ainda, tá? Então, ó, o olho humano, ele consegue chegar num ponto X. O microscópio óptico consegue chegar num limite Y. O eletrônico, ele é muito mais além do que esse microscópio óptico, ok? Isso é só a título de curiosidade. Por quê? Porque a gente, diariamente, usa o microscópio óptico, tá? Então, assim, a gente consegue enxergar algumas estruturas desse microscópio óptico, só que a gente tem algumas limitações, como, por exemplo, o próprio aumento, tá? Então, um microscópio, eu não sei se todo mundo já teve contato com microscópio ou nunca viu um microscópio, vocês vão ter isso na graduação de vocês, vocês vão ter essas aulas práticas de microscopia, vocês vão pegar uma lâmina histológica, vão conseguir, então, identificar o que tem naquela lâmina histológica. Qual é o tipo de tecido, quais são os tipos de célula, se tem alguma coisa errada, no caso da patologia, vamos dizer assim, tá? Então, para que a gente consiga utilizar esse equipamento, esse microscópio, eu tenho que entender que ele tem algumas partes, tá? Então, aqui é onde eu vou colocar o olho para conseguir enxergar aqui. Aqui eu vou ter aquelas oculares que eu falei, que é onde tem a vermelhinha, a amarela, a azul e a cinza, tá? Onde eu consigo fazer o aumento, tá? Então, aqui, ó. Bruno, você tá mutado. Bruno, você mutou você, Bruno? Não, não foi eu não, foi a Mariana. Não, fui eu. Eu tava mutando. É que eu não sabia quem tava com o microfone ligado. Aí eu mutei todo mundo. Não, quando for assim, muta que daí eu desmuto. Tá bom. Obrigado, viu, Mariana? Então, gente, a gente, utilizando essa ferramenta, esse equipamento, a gente consegue, então, chegar até 100 vezes, tá? Então, ali a gente sabe que a gente tem uma ocular, onde a gente vai conseguir, então, colocar o olho, literalmente, para conseguir enxergar o que está nessa bandeja, tá? A gente tem uma luz. Sem luz, a gente não consegue enxergar essa lâmina histológica, tá? Então, isso aqui é só um esquema, o porquê que chama microscópio óptico. Eu tenho que ter uma luz, uma reflexão, uma absorção, eu vou ter uma transmissão e uma refração dessa luz. Se eu não tiver todas essas etapas, eu não tenho o produto final, que é a minha imagem, ok? Então, vamos lá. Olha só, isso é uma lâmina histológica, olha só, aqui eu tenho um epitélio, aqui eu tenho um músculo. Professor, como que eu vou saber isso? Com o tempo, vocês vão ver que existem tipos de morfologias de células, tipos de células no tecido, tá? Isso aqui é um neurônio. Olha só que bonitinho. Isso aqui pode ser um cerebelo, pode ser um encéfalo, de modo geral. Isso aqui, um músculo estriado, tá? Então, assim, eu vejo vantagens nessa microscopia óptica, mas eu também vejo algumas limitações, ok? Então, eu coloco esses tipos de imagens para vocês terem uma noção, então, inicial do que seria a histologia propriamente dita. Quando a gente pega uma lâmina histológica, a gente só tem que lembrar que aquilo ali é um fragmento, é um corte de um tecido. Então, a gente tem que levar muito em consideração como foi feito o corte desse tecido. Então, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui seria o intestino, tá?
eu conseguiria fazer diversos cortes específicos nesse órgão, nesse tecido, que me falariam, nossa, será que realmente isso é o intestino? Então, se eu fizer corte transversal, eu vou pegar um tipo de fragmento. Se eu fizer cortes longitudinais, eu vou pegar outros tipos de fragmento. E por aí vai. Então, quando a gente olha uma lâmina histológica, a gente tem que lembrar que aquilo é um fragmento de um tecido, um fragmento de um órgão. Então, a gente não pode considerar aquilo como um órgão como um todo. Aquilo é um fragmento, um pedacinho. Se eu pegasse um fragmento do meu dedo, se eu pegasse numa porção que mais para cima, eu veria um fragmento específico. Se eu pegasse um pouco mais para baixo, outro fragmento específico. E por aí vai. Por isso que eu falo que quando a gente utiliza a histologia, até mesmo para dar algum tipo de diagnóstico, a gente tem que ter várias lâminas histológicas, tá? De um mesmo tecido ou de um mesmo órgão. Então, eu gosto de chamar a atenção todas essa parte teórica, vamos dizer assim, antes da gente entrar na histologia mesmo propriamente dita, sabendo quais são os tipos de organelas dentro dessa célula, o que cada organela faz, tá? As células especializadas, o que elas vão, então, se diferenciar, o que elas vão fazer, então, depois, então, de se diferenciadas, para onde que elas vão e quem que elas são, tá? Então, ó, outro exemplo de um corte histológico, tá? Eu peguei ali, então, um órgão específico e fiz, então, vários cortes histológicos. Então, eu vejo diversas estruturas diferentes, às vezes, em um mesmo tecido, em um mesmo órgão, tá? Para que a gente consiga, então, ver também esse roxo e esse rosa, a gente tem que fazer uma coloração, tá? Então, assim, quem for aluno meu agora nesse semestre e tiver aula de histologia comigo, prepara um caderninho que eu sempre presto para desenhar. Então, assim, eu falo que só compra duas cores, que é o roxo e o rosa. É o que a gente sempre vê nas lâminas histológicas, tá? Então, assim, a gente tem que levar em consideração que quando a gente faz o corte histológico, fica transparente. A gente não enxerga nada no microscópio. Então, a gente tem que levar para uma bateria de coloração, tá? E aí a gente consegue, então, corar o que é específico. Então, por exemplo, a gente tem hematoxilina. Geralmente a gente usa hematoxilina e eosina, tá? Que é o roxo e o rosa. E a gente vai corar, então, estruturas que forem, então, ácidos, vamos dizer assim, com essa coloração roxa, e estruturas que forem, então, mais básicas, elas são, então, coradas de rosa. Por isso que quando a gente olha uma lâmina histológica, a gente vê roxo e rosa. A gente pode falar, então, que a estrutura que está mais roxa, ela é mais ácida, e a estrutura que está mais rosa, ela é mais básica. Se não fosse, então, esse tipo de coloração, a gente não conseguiria, então, distinguir o que é o que dentro dessa célula, tá? Desse tecido. Então, aqui, então, mais um exemplozinho, né, desse tipo de coloração. Temos, então, hematoxilina e eosina, e a gente tem também, então, usado bastante na patologia, o azul de toluidina, tá? Então, a gente consegue, então, corar, por exemplo, grânulos de mastócitos. Então, esse aqui se for bem corado de azul, a gente pode falar que é um mastocitoma, tá? Então, assim, a gente usa diferentes tipos de colorações dentro da histologia para que a gente consiga, então, diferenciar até mesmo alguns tipos de patologia nesse tecido, tá? A gente tem outros tipos dentro dessa histologia de colorações, então a gente consegue diferenciar exatamente o que é o que dentro de um tecido, tá? Então, por exemplo, a gente consegue fazer essas colorações de verde, azul e vermelho num tipo específico de coloração, onde eu vejo aqui, ó, células sensoriais auditivas, a gente vê, então, filamentos de actina desse sítio esquerdo dessa célula, o núcleo está de azul, e aqui embaixo eu vejo os neurônios propriamente dito, tá? E aqui é um tecido muscular, tá? Onde a gente consegue ver, então, os cardiomiócitos, tá? Que é a fibra, então, desse tecido muscular cardíaco. A gente vê também outras células ao redor aqui e essas junções de células cardíacas. Então, assim, eu gosto de mostrar isso para vocês porque existe colorações infinitas para que a gente consiga marcar exatamente o que a gente quer nesse tecido específico, tá? Opa.
A varredura, como o próprio nome já diz, microscopia eletrônica de varredura, é como se fizesse uma varredura sobre essa célula, sobre esse tecido. Então, a gente fala que é um reconhecimento de topografia, diferente da transmissão, onde a gente corta essa célula e vê, então, o que está dentro dessa célula. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma mitocôndria. Eu não conseguiria ver uma mitocôndria em um microscópio de luz, tá? Então, aqui é só um exemplo de comparação entre microscopia eletrônica de varredura, essa célula cortada ao meio, então, isso aqui, uma microscopia eletrônica de transmissão. Então, assim, quando a gente quer analisar, seja célula ou seja tecido, eu tenho uma gama de equipamentos, eu tenho muitas colorações. Então, vai depender do que você quer estudar e como você quer estudar, tá? Então, aqui a título de curiosidade também, então, quantas vezes eu consigo ampliar, tá, a minha imagem. Olha só, microscópio óptico de 50 a 1000 vezes. Eu consigo, então, por um microscópio específico, chamado varredura por sonda, de 50 a 1 milhão de vezes. Ou seja, é muita coisa. Tá bom? Então, sabendo como observar essas células, a gente agora vai, então, entrar um pouco nesse universo microscópico, inicialmente unitário, e depois, então, junto com outras células, tá? Inicialmente, então, pensando na parte da evolução, a gente tinha, então, células procarióticas e células eucarióticas, tá? Então, essas células, vamos dizer assim, menos evoluídas, elas, inicialmente, então, elas continham uma parede celular, então aqui a gente consegue ver essa parede celular, elas continham o DNA solto dentro dessas células, dentro desse citoplasma, tá? Então, essa célula de bactéria, essa célula que não é uma célula eucariótica, ela tinha um DNA solto e uma parede celular. Com o passar da evolução dessas células, essas células procarióticas, elas tenderam, então, a se evoluírem em células eucarióticas. Essas células eucarióticas, elas, então, começaram um processo que a gente chama de invaginação na membrana. Essa invaginação da membrana, ela faz com que todas as suas organelas, dentro desse citoplasma, nessa porção amarela, eles são, então, encapsulados, tá? Eles não estão mais soltos, ok? Então, o núcleo, por exemplo, ele está envolto agora por um envelope. Eu não tenho mais aquele DNA solto dentro dessa célula. Agora eu tenho um envelope que segura esse DNA, tá? Esse código genético dessa célula, que ele não vai ficar solto dentro dessa célula, desse citoplasma. Então, isso foi um marco principal da evolução de células procarióticas para células eucarióticas. Então, houve a invaginação da membrana e perda da parede celular. Ok? Professor, mas perdeu a parede celular. E aí, o que virou ali? Uma membrana plasmática, uma membrana celular, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, essa célula animal ou essa célula eucariótica, ela possui algumas organelas citoplasmáticas que funcionam em conjunto para que essa célula se mantenha viva. Tá? Cada organela tem uma função específica. Então, uma célula do fígado, ela vai ter organelas específicas em maior quantidade do que organelas que estão no músculo cardíaco. Vai variar, então, do órgão então, que essa célula está compondo, então, a quantidade desse tipo de organela que está dentro dessa célula. Ok? Então, ó, inicialmente, vamos lá, a gente tem aqui o núcleo, tá? Esse núcleo, como é uma célula eucariótica, ela tem, então, um envoltório desse núcleo, tá? A gente tem, então, retículos endoplasmáticos, que são, então, esse azul aqui e esse azul mais clarinho. A gente tem complexo de Golgi, tá? A gente tem a membrana plasmática, que está mais aqui fora. A gente tem mitocôndrias, lisossomos, centrossomos, peroxossomos. A gente vai ver isso um por um, rapidinho agora, tá bom? Então, quando a gente pensa, então, em estudar essas células, a gente começa de fora para dentro. A primeira estrutura que a gente vê, então, nessa célula,
de fora para dentro, já que ela perdeu a parede celular, vai ser então a membrana plasmática. Tá? Essa membrana plasmática, ela tem então como principal função delimitar o que está dentro e o que está fora dessa célula. Tá? É como se fosse uma proteção, tá? E essa proteção vai controlar também o que entra e o que sai. Já que ela é a porção mais externa dessa célula, como se fosse uma armadura, uma carapaça dessa célula, ela também consegue detectar sinais do ambiente e essa célula faz, então, ou não, né, uma adaptação a essa sinalização desse ambiente. Então, a primeira estrutura que a gente vê é essa membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela vai ser formada de fosfolipídio. Quando eu falar lipídio, a gente vai lembrar agora de gordura, tá? Por que que vai lembrar de gordura? Porque lipídio, lá para frente, vocês vão ver que vão, então, formar gordura. E quando eu falo gordura, é gordura, gordura. E gordura não se mistura à água. Então, nessa camada da membrana plasmática, eu tenho uma porção que ela é hidrofóbica e eu tenho uma porção onde ela é hidrofílica. Então, esse fosfolipídio, eu tenho fósforo aqui em cima e duas perninhas de lipídio aqui embaixo, tá? Então, essa porção, ela está voltada para fora e essa porção está voltada para dentro da célula. Então, esse fosfolipídio, ele vai ser o principal componente dessa membrana plasmática, tá? Só que eu não tenho só um lado dessa membrana plasmática. Eu vou ter também o quê? Como se fosse um espelho desse fosfolipídio voltado também para dentro da célula. Então, aqui eu tenho lipídio, lipídio, e aqui eu tenho fósforo. Isso aqui, então, é um fosfolipídio. Da parte de dentro da célula, eu também tenho outro fosfolipídio voltado lipídio com lipídio. Por isso que eu falo que a membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada lipídica. Aonde no meio desses dois lipídicos, eu falo que isso é uma porção hidrofóbica, e lá em cima, nesses fósforos ligados a esses lipídios, são, então, hidrofílicas. Professor, mas por que que isso acontece? É aí que eu consigo controlar o que entra e o que sai, principalmente líquido, tá? Então, a água não transpassa essa membrana plasmática. Por quê? Porque eu tenho uma porção hidrofílica lá em cima, hidrofóbica no meio e hidrofílica na outra ponta. Ou seja, a água chega próxima a essa célula, só que ela não entra, não pela membrana plasmática, e sim por proteínas que estão, então, entre essa membrana plasmática, tá? Essas proteínas, elas podem ser de dois tipos. Ou elas são integrais, elas transpassam, então, completamente essa membrana plasmática, olha só, vamos usar o exemplo dessa daqui, ou elas podem ser periféricas, elas fazem um rolinho aqui para o lado, tá? Então, ó, eu vou conseguir transpassar agora do meio interno para o externo ou do externo para o interno através dessas proteínas, tá? Nada vai passar no meio dessa membrana plasmática. Tudo vai ser passado agora por essas proteínas, que eu chamo agora de proteínas transmembranas. Ou seja, elas estão incrustadas nessa organela, vamos dizer assim, nessa parede, que não é mais parede agora, celular, ok? Essas proteínas, elas podem, então, ser transportadoras de ancoragem, elas podem ser receptores. Eu não falei lá atrás que a membrana plasmática, ela consegue captar sinais e mandar para o interior dessa célula por causa dessas proteínas, tá? E elas podem, então, também ser enzimas, tá? Onde inicia, então, a catálise de algumas reações químicas. Então, eu tenho que ter essas proteínas entre essas porções de membrana plasmática para que eu consiga, então, ou mandar coisas de dentro para fora, ou de fora para dentro, ou receber sinais de fora, ou até mesmo iniciar, então, processos de reações químicas, tá? Por que que não passa nada por essa membrana plasmática? Porque ela tem uma propriedade que só ela tem, que é a capacidade de fusão. Ou seja,
ela é autoselante. Uma vez que ela soltou, ela automaticamente fecha, como se fosse ímã, tá? Então, sabe aquelas bolinhas de ímã, parece um colarzinho de ímã? Quando você tira uma bolinha, automaticamente já fecha? Isso acontece também com a membrana plasmática. E isso faz com que a célula sobreviva a alguns estímulos extremos, ou até mesmo alguns ambientes extremos para essa célula. Por exemplo, um meio hipertônico ou um meio hipotônico, que eu vou mostrar para vocês depois disso. Ou seja, um meio que tem muito sal fora, ou um meio que tem mais sal dentro da célula. Essa célula pega a água e ela estoura. Isso, a membrana plasmática segura o máximo que ela consegue. Por quê? Porque além de ela ser uma camada bilipídica, vamos dizer assim, ela tem essa propriedade de fusão. Soltou ali um pedacinho, ela já vai unir novamente, tá? Então, essa membrana plasmática, ela também consegue fazer alguns tipos de especialização. Por exemplo, a cauda, o flagelo do espermatozoide é uma especialização da membrana plasmática, tá? Os cílios, então, quando você está com alguma alergia, alguma coisa, você faz assim, ó. Fazendo isso, você está estimulando esses cílios a empurrar substâncias, coisas da sua traqueia para fora, tá? A gente tem também no intestino, quem daqui nunca viu buchada, né? Quem nunca viu dobradinha? Não tem uns negocinhos assim, ó, lá naquele órgão, então, que é o estômago, vamos dizer assim? Ali eu tenho, então, esses microvílulos, tá? Que aumentam, então, a superfície de contato e de absorção, vamos dizer assim, então, no próprio estômago/intestino, ok? Então, isso tudo é uma especialização de quem? Da membrana plasmática, do meio, da estrutura que separa o meio interno do meio externo, tá? Vamos para dentro dessa célula agora, então. Estava lá fora, na membrana plasmática, eu estou indo para dentro. Dentro dessa célula, eu vou ter, então, um espaço que não é um espaço vazio, tá? Esse espaço, ele vai ter um líquido dentro dele. Esse espaço com o líquido eu vou chamar agora de citoplasma. E o líquido que está, então, dentro desse citoplasma vai ser chamado de citosol. Então, de uma forma bem resumida, o citoplasma nada mais é do que a região entre a membrana plasmática e o envoltório do núcleo. Então, tudo que está entre a membrana plasmática e o núcleo, eu vou chamar de citoplasma. E as organelas citoplasmáticas, mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomos, ficam, então, nadando nesse líquido viscoso que eu chamo de citosol, tá? Indo, então, mais adentro dessa célula. Aqui eu tenho a membrana plasmática, aqui eu vou ter o núcleo dessa célula gigantesco, e vocês estão vendo que eu tenho várias bolinhas. Essas bolinhas, então, indicam o quê? Aquele processo evolutivo dos envoltórios dentro dessa célula. Nada fica solto. Tudo está envolto por uma membrana, tá? Então, tudo que eu vejo entre essas bolinhas, nada mais são do que aquele espaço citoplasmático junto com o líquido viscoso que eu chamo de citosol. E cada bolinha dessa é uma organela específica, tá? Ixi, gente, peraí. Olha só, vamos ver então agora o retículo endoplasmático. Então, ó, núcleo, e a gente viu a membrana plasmática. A gente viu que o espaço onde estão essas organelas, eu chamo de citoplasma, e o líquido, então, que está, então, nesse espaço que eu chamo de citoplasma, vai chamar de citosol. Vamos ver agora um pouco sobre o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático, eu posso dividi-lo em retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático liso, tá? Vocês estão vendo que eles estão próximos do núcleo. Quem está próximo do núcleo? O rugoso. O que vai diferenciar um e outro? Eu vou ter bolinhas aderidas no retículo endoplasmático rugoso, diferente do retículo endoplasmático liso. O liso, ele vai estar intimamente ligado ao rugoso, só que ele não tem bolinhas. Essas bolinhas são, então, chamados de ribossomos. E eu vou mostrar para vocês o porquê, o que esse ribossomo faz mais para frente.
tá? Então, a principal diferença morfológica, vamos dizer assim, entre o retículo endoplasmático liso e o rugoso é que o rugoso eu tenho, então, bolinhas aderido a ele, e o retículo endoplasmático liso eu não tenho, então, bolinhas aderidas a esse retículo endoplasmático. Para que serve o retículo endoplasmático? Vamos lá. O retículo endoplasmático rugoso tem, então, algumas enzimas que vão, então, digerir alguns tipos de alimentos, atuando principalmente, então, no tubo digestório, tá? Também vai ajudar na digestão intracelular, ou seja, lá dentro da célula, tá? E o retículo endoplasmático liso, o que ele vai fazer? Ele vai ser responsável, então, pela síntese de ácido graxo, fosfolipídio. Aonde que eu vi fosfolipídio? Lá na membrana plasmática, tá? Ele também vai ajudar no quê? Nas células musculares, ele é especializado, ou seja, ele vai ser diferente, tá, de outras células, aonde ele consegue armazenar cálcio. O cálcio ele vai ser liberado, então, para depois promover a contração muscular. Tá? Então, esse cálcio ele fica armazenado no retículo endoplasmático liso, nas células musculares. Tá? Em outros órgãos, em outros tecidos, eu tenho, por exemplo, a síntese de ácido graxo e de fosfolipídio. Tá? Então, essas são, então, as principais funções do retículo endoplasmático rugoso e do retículo endoplasmático liso. Tá? O complexo de Golgi. Então, aqui, ó, de novo, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Do lado do retículo endoplasmático rugoso, eu vou ter um conjunto de bolsas, uma dobradinha, como se fosse um pano, um dobradinho em cima do outro, que eu vou chamar de complexo de Golgi, ou complexo Golgiense, tá? E essa organela citoplasmática, ela é de extrema importância para a célula, porque é ali que eu vou conseguir fazer síntese de determinados carboidratos. Eu vou ter uma etapa que eu vou chamar de glicolização, onde eu utilizo proteínas e lipídios lá do retículo endoplasmático e coloco glicose nele para ele conseguir ser mandado para fora da célula através dessa organela específica, tá? E ainda, algumas enzimas, elas são literalmente empacotadas, tá? Então, elas passam, então, por esse complexo Golgiense, são empacotadas e, posteriormente, são mandadas para a membrana celular e são liberadas essas enzimas para o meio externo dessa célula. Por que que eu tenho que empacotar essas enzimas? Porque se elas ficassem soltas dentro dessa célula, elas poderiam, então, digerir estruturas que não é interessante nesse momento. Então, eu mando para fora e elas vão digerir o que elas quiserem lá na parte de fora. Ou seja, o complexo Golgiense, ele nada mais é do que responsável pela secreção celular. Então, ele vai colocar lá glicose em algumas proteínas e lipídios, ele vai fazer algumas sínteses de determinados carboidratos, ele vai empacotar algumas enzimas e vai mandar para fora. Então, o complexo Golgiense, ele vai ser, então, responsável principalmente por essa secreção celular, tá? Além disso, o complexo Golgiense, ele é de extrema importância na formação de gametas, no caso masculino, tá? Então, esse complexo de Golgi, ele ajuda, então, a formar a vesícula crossômica, tá? Então, vocês vão ver depois lá na UC de reprodução e biotecnologia, ou embriologia, ou na reprodução, que a formação de gametas, existe lá, então, a meiose, e depois a maturação do gameta masculino, eu tenho, então, vamos dizer assim, uma diferenciação desse espermatozoide, aonde eu tenho esse complexo de Golgi extremamente importante para que eu consiga digerir uma porção do óvulo, vamos dizer assim, e esse gameta entre nesse óvulo. Se não fosse esse complexo de Golgi, isso não aconteceria, tá? Lisossomo e peroxissomo. Vocês viram que a gente está indo assim, um por um, tá? É bastante coisa? Um pouquinho. Eu estou tentando dar uma enxugada o máximo que eu consigo nessa parte de célula, tá? Então, ó, peroxissomo e lisossomo. Essas duas estruturas, elas são de extrema importância, elas andam juntas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o lisossomo,
ele vai, então, ajudar na quebra, tá, de algumas substâncias específicas. Por exemplo, proteínas, fosfato. Eu tenho, então, esse lisossomo, que ele funciona como uma enzima, ele vai pegar, então, esse produto que está junto e vai quebrar esse produto. Por exemplo, ele digere DNA e RNA. Então, ele consegue quebrar estruturas específicas ou substâncias específicas. Os peroxossomos, eles já atuam na parte de metabolização. Por exemplo, eles utilizam o oxigênio para oxidar substâncias, por exemplo, ácido graxo, para prepará-las a serem, então, sintetizadas. Um outro exemplo é que eles são abundantes nas células do fígado e rim, porque ele atua principalmente em substâncias tóxicas absorvidas pelo sangue. Então, esses peroxossomos, eles também ajudam na quebra da metabolização de substâncias tóxicas. Então, eu vejo eles em grande quantidade em órgãos específicos de filtração, como, por exemplo, os rins e o fígado, propriamente dito. Tá? Então, o que acontece com esse lisossomo? Ele tem aqui, ó, ele foi encapsulado pelo complexo de Golgi, tá? Então, aqui, ó, é um lisossomo encapsulado. Ocorreu, então, o adentramento de uma substância específica, esse lisossomo vai lá e vai digerir, então, o que precisa ser digerido e vai ser, então, mandado para fora dessa célula. Então, esse lisossomo, ele atua principalmente nessa quebra, nessa fagocitose, nessa digestão de substâncias que adentram, então, essa célula. Ele vai lá, quebra e manda para fora, ok? Mitocôndria. Quem nunca ouviu falar de mitocôndria? A mitocôndria, ela é uma das principais organelas específicas, então, de todas as células. Existe uma teoria que a mitocôndria, ela era uma bactéria, um ser unicelular, que estava ali no meio tudo, chegou, então, perto de uma célula eucariótica e, bluf, entrou nessa célula. Por quê? Porque a célula, então, que não tinha mitocôndria, não conseguia produzir energia. E a mitocôndria sozinha demorava muito também para se manter. Então, ela adentrando nessa célula, ela fez uma simbiose. Ela conseguiu, então, dar energia para a célula e a célula dava uma casa para ela, vamos dizer assim. Isso é uma teoria dessa simbiose de células / mitocôndrias, tá? Essas mitocôndrias, elas são, então, organelas pequenas, alongadas, principalmente, tá? Parece uma salsichinha ali. E é ali que acontece o quê? A respiração celular. Então, eu até brinco com os meus alunos. Eu falo que a gente tem que fazer uma cartolina, desenhar esse ciclo de Krebs e rezar o Santo Krebs todo dia, para que a gente consiga entender o que é o ciclo de Krebs, como acontece esse ciclo de Krebs, e esse bendito ciclo de Krebs acontece dentro dessa organela, tá? Essa respiração celular ocorre na mitocôndria. Então, essa mitocôndria, essa organela, ela é de extrema importância para que haja a respiração celular e ocorra, vamos dizer assim, a produção de energia para que essa célula consiga, então, colocar o maquinário como um todo para funcionar. Tá bom? Então, a principal função da mitocôndria é isso. Existe também alguns estudos que mostram que as mitocôndrias, elas são 100% de origem materna, uma vez que, durante a fecundação ali do espermatozoide com o óvulo, apenas o material genético do macho entra, então, nesse óvulo. E tudo que estava dentro desse óvulo, mitocôndria, entre outras organelas, permanece, então, nesse feto, nesse embrião. Tá? Então, existe essa teoria que 100% das mitocôndrias do filho são originadas da mãe. Tá? Existem outros estudos que meio que tentam colocar isso por terra. Então, assim, mas muitos falam isso, que 100% das mitocôndrias são originadas da mãe, não vem nada do pai, tá? Ribossomo. O ribossomo, ele tá lá grudadinho, então, no retículo endoplasmático rugoso, e esse ribossomo, ele tem uma função muito legal.
Esse ribossomo, ele consegue, então, produzir proteínas. Ele consegue codificar, ele consegue ler um pedacinho, tá, de um RNA, que é um fragmentozinho ali, e produzir uma proteína específica. Então, é como se ele tivesse um livro em mãos e esse ribossomo começa a ler esse pedaço desse livro e começa a produzir proteínas específicas, tá? Então, ó, eu tenho aqui o ribossomo, essa bolinha aqui, tá? Eu tenho aqui um pedacinho, então, dessa linha de leitura, que seria, então, o RNA mensageiro. Esse ribossomo, ele começa a ler essa fitinha simples e começa a produzir uma proteína específica. É como se ele conseguisse identificar letras separadas e, no final, ele ia unindo essas letras, tá? Até que eu tenha uma proteína completa pronta, tá? Então, assim, existem alguns defeitos genéticos, algumas doenças, onde esse ribossomo não consegue produzir uma proteína inteira. Ele produz só um pedacinho dessa proteína. Essa proteína, ela vira uma proteína afuncional, ou pouco funcional, tá? E isso é um defeito do ribossomo, interferindo diretamente no quê? Na síntese de proteína, tá? Tem um videozinho, que depois eu posso disponibilizar, já que eu vou disponibilizar os slides para vocês, tem um videozinho que mostra como que acontece essa produção depois disso, ok? O porquê, professor, que a gente tem que saber de todas essas organelas? Me explica. O que eu tenho que saber? O que é peroxissomo, o que é lisossomo, o que é complexo de Golgi, o que é o núcleo propriamente dito, que tem o DNA ali dentro? Porque a célula, ela é uma unidade funcional. Não falei para vocês? Ela é a menor unidade funcional do organismo. Se eu não entendo o que há dentro dela, eu não consigo entender qual a principal função dessa célula. Eu não falei que tem que ter peroxissomo mais lá no fígado e no rim do que no músculo? Então, eu não falei que no músculo eu tenho que ter retículo endoplasmático liso, porque ele armazena cálcio? Por que eu tenho que saber disso? Porque o conjunto, então, dessas organelas, formando essas células, elas têm, então, funções diferentes, tá? Então, eu uso o exemplo ali de células-tronco, onde essas células-tronco, elas são indiferenciadas, elas são nada e tudo ao mesmo tempo, tá? Elas não têm a função específica de uma célula, mas ela pode fazer a hora que ela quiser, tá? E dessas células-tronco, elas conseguem, então, se diferenciar em células de músculos, células de sangue, células nervosas, células do coração, fígado, intestino, entre outras. Então, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo, então, dentro dessas células, para a gente conseguir, então, entender, por exemplo, o quê? Os tecidos. Então, por exemplo, isso aqui é um tipo de tecido que eu chamo de tecido epitelial, tá? Então, aqui, ó, o tecido epitelial é um tecido que vai revestir alguma coisa. Seja revestir para fora ou seja revestir para dentro, tá? Então, por exemplo, isso daqui é um conchinho de um gato, sabe a almofadinha de um gato? Então, ó, eu vejo que isso aqui é o epitélio e isso aqui é queratina. Por isso que o conchinho dele é durinho. Por isso que a palma da mão da gente, ela é dura, porque eu tenho muito queratina. Diferente do dorso. O dorso é mais fino. A palma, ela é mais grossinha. Por quê? Porque eu tenho queratina aqui nessa porção, tá? Um exemplo aqui, ó, um epitélio respiratório. Eu vejo cílios nesse epitélio respiratório. Aqui, ó, glândula sebácea, ou seja, aqui eu vou ter um pelo saindo da onde? Dessa pele, vamos dizer assim. E aqui eu tenho um epitélio glandular, que é também um tecido epitelial. Então, isso aqui é uma glândula, ela está inserida em um tecido. Essa glândula vai produzir alguma coisa, vai mandar para esse lúmen, para esse buraquinho, para esse canudinho, e vai mandar para fora. A mesma coisa aqui, ó. Então, aqui eu tenho essas glândulas, ela produz, então, o sebo, tá? Esse óleo, e vai ser mandado, então, para esse folículo piloso. Por isso que lava cabelo todo dia, ou a cada 2 dias. Por quê? Porque o cabelo fica seboso, fica oleoso, devido a essas glândulas sebáceas que estão, então, na base desse pelo.
Por isso que a gente tem que entender, então, que existem tecidos específicos. Por exemplo, o tecido epitelial. Quando eu falo tecido epitelial, não lembrem apenas de pele. Lembra que esse tecido epitelial é um tecido de revestimento, seja da porção externa ou da porção interna, tá? Olha só, a mesma coisa aqui. Tá? Então, aqui eu tenho um epitélio de um intestino, que ele é voltado para dentro. Aqui eu tenho um conchinho de um gato, novamente, aonde eu vejo, então, essa queratina. Aqui eu vejo um epitélio respiratório e aqui eu vejo um epitélio de dorso da mão. Então, vocês estão vendo que, quando eu falo tecido epitelial, eu não falo só do tecido que está revestindo externamente essa estrutura, tá? E é lindo de ver porque cada um é de um jeito. Então, quando a gente olha uma lâmina histológica, a gente consegue, então, entender o que é cada um. Tá vendo que é roxo e rosa? É roxo e rosa. Mas, num conjunto como um todo, a gente consegue entender qual tecido específico é esse, tá? Esse tecido, então, conjuntivo, ele vai ser especializado em diversas coisas. Lembra que eu falei da célula-tronco? Então, ali, ó, eu vou ter, então, células se diferenciando em células sanguíneas, que são células, então, chamadas de células-tronco hematopoéticas, e eu vou ter células que vão, então, se diferenciar em outros tecidos, como, por exemplo, gordura, osso, cartilagem, tá? Então, esses tecidos conjuntivos, eles são, então, especiais, vamos dizer assim. Tá? Então, esse tecido conjuntivo, dentro desse conjunto de células, eu tenho tanto células fixas ou células transitórias. Como assim, professor? Células fixas. Eu tenho células que vão formar um órgão e ele vai ficar quietinho naquele canto, ou eu vou ter ainda células que vão ser produzidas nesse tecido conjuntivo e eles vão, então, migrar através dos vasos ou até mesmo através de tecidos específicos. Tá bom? Então, por exemplo, o macrófago. O macrófago, ele vai ser, então, transitório e fixo ao mesmo tempo, tá? Então, essa célula específica é uma célula sanguínea, ela vai ter, então, uma morfologia variável e ela vai ter uma atividade específica na onde ele se encontra num tecido específico, tá? Então, essa célula é uma célula do tecido conjuntivo especializada, tá? E ela vai conseguir ser fixa ou móvel, diferente de outras células. Então, ó, vem de novo aqui um outro exemplo, ó. Olha o macrófago. E tá andando, isso aqui é bactéria. Então, ó, essas células móveis, elas conseguem, então, se translocar dentro do organismo e elas conseguem, então, no caso do macrófago, combater, vamos dizer assim, uma infecção. Olha só, ele está comendo essas bactérias que estão aqui. Então, esse macrófago, ele é considerado ou uma célula fixa, ou uma célula transitória, ou uma célula que consegue andar através ou da corrente sanguínea, ou até mesmo dos próprios tecidos de modo geral. Tá? Uma outra coisa, esse tecido conjuntivo, ele consegue ser especializado em alguma coisa. Por exemplo, ele pode ser diferenciado em gordura, em cartilagem, em osso, em tecido sanguíneo ou até mesmo tecido mucoso. Por exemplo, o tecido adiposo. O tecido adiposo, gordura. Lembra que eu falei? Lipídio. Tá? Ele é um tecido conjuntivo com propriedade especial, aonde eu tenho as células dentro desse tecido. Vocês vão ver depois na histologia, quando tiver a matéria propriamente dita, que as células elas vão variar de nome conforme o tecido. Por exemplo, a célula do tecido adiposo vão ser, então, os adipócitos, tá? Células de gordura. Qual que é a função da gordura? A função do tecido adiposo é, então, servir como um depósito de energia, tá? E também funciona como isolamento térmico. Ele tem vaso, ele é irrigado com vaso, e eu chamo a atenção porque fêmeas possuem uma maior quantidade de tecido adiposo comparado com os machos, tá? Por quê? Porque ela precisa ter essa reserva de energia para quando fique grávida, para quando fique prenha esse animal, tá? Então, assim, a fêmea por si só, ela já tem uma quantidade maior de tecido adiposo, fisiologicamente, quando comparado com o macho, tá? Um outro tecido conjuntivo especializado é o tecido cartilaginoso, ou cartilagem. Professor, mas o que é cartilagem? Sabe quando você come
a coxa da galinha, e depois eu sempre falo com meus alunos que aquilo ali não é coxa, viu, gente? Que ali é a canela da galinha, tá? Quando você come a coxa da galinha, barra canela, aquela porção de cima do osso, onde é lisa, aquilo ali é cartilagem, tá? E aquilo ali precisou aparecer para que eu consiga formar aquele osso, tá? Então, esse tecido conjuntivo especializado, ele vai ser, então, um tecido rígido e maleável ao mesmo tempo. Vocês estão vendo que eu estou falando de tecido conjuntivo, mas aqui eu falo de tecido adiposo, olha a morfologia dessa célula. E aqui eu falo de tecido cartilaginoso, olha a diferença de morfologia dessa célula, tá? Nesse tecido cartilaginoso, eu vou ter células que eu vou chamar de condrócitos. Eu não tinha na gordura adipócito, agora na cartilagem eu vou ter condrócito. Vai ter a função, então, de suporte de tecido mole, formação do osso, e aqui nesse tecido eu não tenho vaso, tá? Os tecidos ao redor dele possuem vasos. Esse tipo de tecido não possui vaso. E ele é de extrema importância para que eu consiga moldar o osso antes dele estar pronto. É como se eu pegasse uma massinha de biscuit, colocasse ali na forminha, coloquei e desenformei. É para isso que serve o tecido cartilaginoso, tá? E esse tecido cartilaginoso, então, ele ajuda na formação desse esqueleto. Eu não falei que do tecido cartilaginoso forma o osso? Então, animais que têm essa formação, esse tipo de formação de osso, eu consigo também analisá-los em laboratório. Então, quando eu faço uma análise de esqueleto, eu consigo, então, ver aonde tem esse crescimento dessa cartilagem e essa diferenciação dessa cartilagem em osso. Por exemplo, olha aqui, ó, isso aqui é uma ave, um pintinho. Eu vejo que aqui no meio eu já tenho osso. E aqui ainda é cartilagem, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, isso aqui é um rato, tá? Então, ó, aqui eu vejo que já formou o osso. Na ponta, eu vejo que ainda tem cartilagem, tá? E eu tenho os peixes aqui, para exemplo, que eu tenho peixe tanto cartilaginoso quanto peixe ósseo, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um peixe cartilaginoso, isso aqui é um peixe 100% ósseo, tá? E lembrando que esse tipo de tecido, ele vai depois dar origem, então, ao tecido ósseo. E o tecido ósseo também é um tecido conjuntivo especializado. Se no tecido adiposo eu tinha adipócito, no tecido cartilaginoso eu tinha condrócito, no osso eu vou ter osteócito, eu vou ter osteoblasto e eu vou ter osteoclasto. Aqui confunde um pouquinho mais, porque eu tenho 3 tipos específicos de célula, tá? E esse tecido conjuntivo, ele funciona como proteção de órgãos, ele funciona como depósito de cálcio, ele funciona como suporte de tecido mole, tá? E existe N doenças que afetam principalmente essa diferenciação dessa cartilagem em osso, tá? O exemplo de uma são os ossos vítreos, tá? Ou uma osteogênese imperfeita. Então, assim, a gente tem que entender tudo o que acontece nessa parte da histologia, junto com a fisiologia, para a gente conseguir, por exemplo, tratar uma lesão, uma fratura óssea. Então, ali eu tenho um osso já formado, um osso já maduro, um osso já duro, vamos dizer assim, ocorreu ali uma lesão. Eu tenho que lembrar que essas células que estão aqui próximas, elas são células-tronco. Elas conseguem, então, formar uma cartilagem ao redor dessa lesão. E formando, então, essa cartilagem ao redor dessa lesão, eu consigo diferenciar essa cartilagem em osso, para que eu consiga formar um osso, já o quê? Reparado, vamos dizer assim. Então, eu tenho que entender quais são os tipos de célula, quais são os tipos de mecanismos que estão ali interferindo nessa neoformação óssea, para que quando ocorra um trauma, uma fratura nesse osso, eu entenda como que isso ocorre, tá? Então, lembrando que histologia, vocês vão lembrar desde o primeiro período até o último, tá? E lembrando também que existem algumas doenças ósseas, né? Por exemplo, a osteoporose. A osteoporose, então, eu não consigo diferenciar mais células de cartilagem em osso. Então, com o passar do tempo, eu tenho também uma influência principalmente hormonal. No caso, vamos usar o exemplo de mulheres que entram na menopausa. Tem, então, essa questão hormonal que começa, então, a ter um desequilíbrio hormonal
e isso faz com que não haja uma deposição de ossos, de células de osso novo, vamos dizer assim, nesse osso, tá? Então, vira, então, esses buracos dentro desse osso que deixam esse osso mais frágil, tá? E, por fim, a gente tem, então, não menos importante, né, o tecido muscular. Esse tecido muscular, então, ele diferencia um pouquinho dos outros tecidos porque a nomenclatura dele muda para as organelas citoplasmáticas. Então, por exemplo, eu tenho membrana plasmática, eu vou chamar de sarcolema. Eu vou ter o citoplasma, que vai ser sarcoplasma. Retículo endoplasmático, retículo sarcoplasmático. Mitocôndria, sarcossomo. Tá? Isso só para deixar a gente mais louco, viu, gente? Mas continuam sendo as mesmas estruturas dentro de um tecido específico. E eu chamo atenção porque cada tecido muscular ele tem uma morfologia. Por exemplo, eu tenho um tecido estriado esquelético, que é o que a gente tem na maior quantidade no corpo. A gente tem o tecido muscular cardíaco, que está no coração, e a gente tem o tecido muscular liso, que está, então, principalmente no trato digestivo. Tá? Então, ó, isso daqui eu sei que é um tecido muscular estriado esquelético, porque a morfologia dele conta para mim que ele é isso. Então, eu tenho, ó, fibras musculares bonitinhas, todas estriadas, tá vendo? E com os núcleos na periferia. Essa daqui, para mim, já é um tecido muscular cardíaco, aonde eu tenho estrias, mas o núcleo não está mais na periferia, está no centro agora. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ó. E, por fim, eu tenho o tecido muscular liso. Esse tecido muscular liso, eu não tenho nenhum tipo de estria. Então, eu olho para ele e ele me fala, sou um tecido muscular liso. Eu estou no sistema digestório, principalmente. Tá? Então, quando eu olho uma imagem dessa, eu consigo diferenciar o que é um tecido muscular cardíaco, o que é um tecido muscular liso e o que é um tecido muscular estriado esquelético. Tá bom? Então, isso que eu queria que vocês entendessem dessa parte de histologia, porque quando a gente olha para uma lâmina, a gente fica perdido. O que é isso? Calma, com o tempo, com essas dicas que a lâmina conta para a gente consegue, então, diferenciar o que é o que. Tá? E o último, então, tecido conjuntivo especializado, que é, então, o sangue. Que se eu não digo o mais importante do corpo, mas é o principal. Sem sangue, não há oxigenação, não há transporte de nutrientes e não há vida. Tá? Então, esse sangue, ele tem, então, uma origem da medula óssea, que a gente chama de hemocitopoese. Esse sangue, então, essa hemocitopoese, ela produz, diferencia e matura células sanguíneas, sejam elas hemácias, plaquetas, linfócitos de modo geral, monócitos, eosinófilos. Isso tudo, quando você pega um hemograma, você vai lá fazer exame de sangue seu. Ah, vou fazer um hemograma completo. Vem lá, série vermelha, hemácia, plaqueta. Série branca, monócito, linfócito, eosinófilo, neutrófilo, basófilo. Tá? Isso, vocês vão entender mais para frente, cada um tem uma função específica. Por exemplo, transportar oxigênio, partir para a área de coagulação, lutar contra infecções bacterianas, virais. Tá? Então, isso tudo específico de um tecido conjuntivo especializado chamado sangue. E, por fim, por que a gente estuda a histologia? Seja na medicina humana, seja na medicina veterinária, o porquê que a gente tem que estudar essa histologia? Vamos parar para pensar um pouco na parte de produção animal. Então, a gente consegue ali analisar alguns fatores específicos para que, por exemplo, eu consiga fazer uma mutação em uma proteína, miostatina, específica, onde eu consiga animais mais produtores de carne. Tá? Então, aqui eu dou um outro exemplo também de um animal. Ó. A gente vê que ele tem uma mutação na miostatina, que ele é mais fortinho, tá, do que o outro quando comparado. Isso pensando na parte de produção. E quando a gente pensa na parte de doença? A gente tem que entender a fisiologia, a histologia, tá? A citologia, a comunicação dessas organelas citoplasmáticas, para que eu consiga depois desenvolver produtos para que eu consiga atuar diretamente nessa doença. Por exemplo, aqui existe uma interligação da medicina humana com a medicina veterinária. Tá?
Então, eu fazia esse tipo de pesquisa lá em São Paulo. Então, a gente integrava animais que tinham esse tipo de doença, que é chamado de distrofia muscular de Duchenne, pesquisando fármacos específicos para tratarem humanos que também possuem distrofia muscular de Duchenne. Então, assim, quando a gente pensa na histologia, a gente pensa que é uma matéria básica, mas não é uma matéria básica. Ela é uma matéria mais do que aplicada. Principalmente quando a gente pensa também em células-tronco, onde a gente pode obter células-tronco de diversos tecidos do organismo. A gente tem que entender que aquele tecido, ele tem ou não tem células-tronco. Quando a gente comentava de células-tronco antigamente, a gente só pensava de, nossa, embrião, células-tronco do cordão umbilical, nossa, células-tronco de não sei o quê. Não. Hoje a gente consegue coletar células-tronco de medula óssea, do tecido adiposo, até mesmo da polpa dentária, tá? E essas células-tronco, elas então nos ajudam a tratar alguns tipos de doença, tá? Então, seja na medicina humana ou na medicina veterinária, a gente consegue então coletar essas células-tronco e finalmente entender o mecanismo dessas células, o mecanismo desse tipo de tecido para tratar algum tipo de doença ou algum tipo de lesão, como por exemplo, a gente trata já hoje em dia com ozônio e com células-tronco algumas lesões em animais, tá? Eu estou dando um exemplo aqui no caso de equinos, tá? A gente trata também osteoartrite tanto em cão quanto em cavalo. Vocês lembram que teve aquele incêndio lá no, acho que no Pantanal, se eu não me engano, que teve aquela onça, ela foi tratada com células-tronco, ela estava cheia de queimadura na mão, ela foi tratada com células-tronco, ela melhorou mais rápido. E hoje em dia também há diversos tratamentos, mais na medicina veterinária até mesmo do que na medicina humana, de, por exemplo, algumas sequelas de doenças, por exemplo, sinomose. A sinomose em cão, ela deixa, né, uma sequela neurológica. Já existe alguns estudos que mostram que a utilização de células-tronco nesses animais que possuem, então, essas sequelas neurológicas, elas já são minimizadas com o tratamento de células-tronco. A distrofia muscular de Duchenne, ela já foi um pouco mais elucidada fora do Brasil. Então, fora do Brasil, já existem aplicações de células-tronco em humanos que têm distrofia muscular de Duchenne. No Brasil não existe, viu, gente? Mas fora do Brasil já tem disso. E, assim, os resultados, eles não são 100% promissores, mas já ajudam um pouco mais nessa sobrevida desse ser humanos de modo geral, tá? Então, assim, o que eu tinha para falar de histologia junto com citologia, junto com biologia celular, junto com células-tronco, era praticamente isso, tá bom? Eu posso abrir para vocês, agora para dúvidas. Quem tiver dúvidas, se tiver muita dúvida, a gente deixa no chat, eu vou respondendo tudo. E mais uma vez, obrigado pelo pessoal para ter me chamado para poder falar desse tema que vocês perceberam que eu gosto pouco, né? Então, assim, se deixar, eu falo com vocês até meia-noite desses negócios, viu, gente? Muito obrigado, viu? Ai, nós que agradecemos, Bruno, pela presença, e vocês não vão acreditar no que aconteceu nesse meio tempo. Eu tive que correr. Gente, fui tomar vacina. Do Covid. Todo mundo foi. Pelo amor de Deus. E é isso. Tipo, foi uma surpresa, não esperava. Vivo o SUS. E aí, gente, vocês têm algum comentário, alguma dúvida sobre o assunto? Todo mundo falou que estava com medo de histologia, lembra no início? Eu queria ver as mesmas pessoas, gente, falar. Gente, dá medo histologia? Não dá medo, gente. Histologia é lindo, é maravilhoso. Histologia é vida. Eu brinco com os meus alunos. Então, assim. Falar agora ou depois? Ah lá, tá vendo? Esse é um aluno meu, tá vendo? Esse é um dos. Eu brinco porque eu falo assim, a gente não precisa complicar uma coisa que já é complexa, a gente pode simplificar uma coisa que é complexa. Então, assim... Na realidade, o Bruno, isso aí foi só para aguçar a nossa curiosidade, né? Foi só para poder instigar a gente a querer saber muito mais, né? Porque foi assim, uma coisa muito real. Eu já fiquei curiosa com um monte de coisas aqui. Falei, gente, se numa aula, em 1 hora, teve umas coisas tão boas, imagina lá na faculdade, que a gente vai poder ter um pouco mais de tempo para poder falar, né? Isso aí instigou bastante curiosidade. Apesar da gente, assim, eu achei muito interessante
Amei, parabéns, viu? Ah, obrigado. Tem uma pergunta aqui, Bruno. A Bruna Ribeiro está pedindo para repetir de novo o conceito da célula-tronco. Ah, perfeito. Células-tronco são células assim, elas são indiferenciadas, elas não têm a função específica de uma célula já, por exemplo, uma célula do fígado. Não. Elas podem se diferenciar em quem elas quiserem. Eu até brinco, eu tenho até um slide que eu coloco, né? Mas eu não sei porque eu não coloquei, porque é até um emojizinho assim bonitinho. Mas as células-tronco, elas podem seguir dois caminhos. Ou continuar a divisão de células-tronco, fazendo a manutenção daquele tecido, ou se diferenciarem e virarem um tecido específico. Entendeu? Então elas podem ser, por isso que eu brinco que elas são nada e tudo ao mesmo tempo. Porque elas são indiferenciadas e quando precisa, elas vão lá e correm para tratar uma lesão. Tá? Por exemplo, você vai na academia. Você vai lá, faz academia, tudo, sente aquelas dores e fica inchado. Aquilo são microlesões musculares, tá? E nessas microlesões musculares, você recruta um pouquinho de célula para ajudar naquela inflamação. Tá? A cicatrização, a mesma coisa. Ocorreu ali uma lesão. Você vai, então, recrutar células-tronco para que essas células consigam, então, reparar aquela lesão. Entendeu? Sim, são células adaptáveis. Só que ela tem um nível, assim, meio restrito de adaptação, tá? Ela consegue... Daí eu não entrei em termos, mas depois você pode procurar. Existe unipotente, multipotente, totipotente, mas é praticamente isso, viu? O câncer é um pouco diferente, não são células-tronco, Marcos, que causa câncer. O câncer, ele é um crescimento desacelerado, tá? De células específicas. Divisões, não crescimento, né? Divisões desaceleradas de células específicas, mas não são células-tronco. Tanto que elas já são diferenciadas, mas elas crescem, elas se dividem num ritmo além do normal, entendeu? Teve mais alguma pergunta que eu não acompanhei? Subiu aqui o meu chat. Todo tecido inicia sendo um tecido... Não. Por exemplo, o tecido muscular não é um tecido conjuntivo, entendeu? O tecido nervoso também não é um tecido conjuntivo. Tecido adiposo, tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Entendeu? Mas não é meiose, viu, Renata? É mitose, viu? Meiose, as únicas células que fazem meiose são os gametas, tá? Lembra sempre disso. Mitose, todas as células. Meiose, só os gametas, tá? Gente, eu tô passando aí no chat o forma de presença, tá? Já tá disponível. E só para confirmar mesmo, o evento de amanhã, microbiologia, que está responsável pelo cuidando, começa às 6 horas, não começa às 7 horas, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Ah, então, Giovana, eu li também esse estudo que utilizava células-tronco. Mas quando a gente fala de COVID, o COVID é uma infecção, entendeu? Então você trataria um órgão específico com essas células, entendeu? Não o COVID propriamente dito com células-tronco. Porque não tem como, teoricamente, tratar uma infecção viral com células-tronco, entendeu? Tem que tratar o órgão-alvo que está sendo acometido por aquilo. Por exemplo, pulmão, coração, baço, fígado, entendeu? Ô, Mariana, como é que a gente vai preencher esse formulário? Você vai colocar lá no grupo? Ele abre um link para o Google. Aí você preenche o nome completo e o meio utilizado e envia. E é só isso. É só ter presença mesmo. Você vai colocar no grupo lá, né? Não, a presença vai ser só aqui, para confirmar mesmo quem está participando. Você entra no chat, que ela já mandou o link lá. É só você clicar em cima do link e preencher o formulário. Aonde aqui? Vou mandar de novo.
Os slides, querem que eu mande para algum e-mail, Mariana, alguma coisa do tipo? E daí você disponibiliza para as pessoas que fizeram inscrição? Tem como? Você pode mandar para a Bruna e a gente coloca no nosso drive do projeto. Ah, Bom, perfeito. Então, assim, só depois me manda uma mensagem, por favor, porque eu sei tá que eu vou bem. esquecer. Não, sem vida, né? Eu falo que a gente que não tem vida. Eu Inclusive os vídeos. vou pausar aqui a gravação. Acho que